Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Esta é a cerimônia da premiação da terceira edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito, um momento muito especial para todos nós da FGV Direito SP. Meu nome é Guilherme Klafke, eu sou membro da comissão organizadora dessa terceira edição do Prêmio Esdras e anfitrião deste evento. Desde logo, eu gostaria de informar que as manifestações expressas por convidados e palestrantes dos quadros da FGV ou de fora da FGV que participam deste evento representam apenas e exclusivamente a opinião dessas pessoas e não a opinião institucional da FGV. Além disso, reiteramos que todas as pessoas aqui presentes estão por livre e espontânea vontade neste evento e, desde já com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Feita essa observação, gostaria de ressaltar a satisfação de todas as pessoas envolvidas nesse projeto com a concretização de mais uma edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito. O prêmio foi concebido com o importante objetivo de identificar e dar reconhecimento a práticas de ensino jurídico participativo ao redor do Brasil. Nesse encontro, também vamos contar com duas convidadas especialíssimas, Catarina Almeida dos Santos e Júlia Pinheiro Andrade, para falar um pouco sobre esse ser docente no ensino híbrido, um pouco dos desafios psicológicos e pedagógicos. Para começar, eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação do nosso prêmio e convidar a falar pela FGV Direito SP a nossa vice-diretora, coordenadora institucional, Adriana Ancona de Faria, sem a qual, sem o apoio da instituição, não seria possível a realização desse evento, a realização desse prêmio, que já está na sua terceira edição. Então, eu gostaria de convidar a professora Adriana a vir fazer a sua fala institucional no início do evento. Professora Adriana, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Quero informar para todos vocês que para mim é sempre um prazer imenso estar na premiação do Prêmio Esdras e contar um pouco por que nós fizemos o Prêmio Esdras, o quanto a gente acha relevante e importante esse momento. Veja, a Direito GV nasceu como uma das preocupações centrais na discussão do direito, que seria a revisão do ensino jurídico, a discussão de caminhos de um ensino participativo, considerando uma tradição que o direito sempre teve de aulas muito expositivas e pouco partilhadas dentro do processo de ensino e aprendizagem. Nesse desafio, quer dizer, que é nosso ethos, a caracterização dessa escola e a preocupação em que o direito se atualizasse nessa perspectiva, a gente, por muito tempo dentro da escola, discutiu o que seria um novo ensino em direito e desde então não parou. Assim como a gente discutiu no início da criação da escola, toda a questão do ensino participativo presencial, do que seria o direito, o que é redimensionar o direito, por que é importante o processo de participação, de metodologias ativas dentro do direito, assim como a gente fez isso dentro do processo de criação e de constituição da escola, a gente continuou e continua fazendo isso dentro das mudanças que o ensino de forma geral, dentro das mudanças em que a construção do processo de conhecimento e de novas tecnologias nos desafiam no diálogo de uma educação sempre mais inclusiva, sempre mais participativa e sempre mais partilhada. Então, nesse aspecto, quando a gente criou o Prêmio Esdras, a preocupação que a gente teve foi de pensar que a gente precisaria estar distribuindo esse aprendizado que a gente
tinha feito na escola e nos alimentando dos aprendizados que outras instituições de ensino, com certeza, também estariam fazendo no mesmo sentido. Né? Nós temos clareza que as demandas que a gente se pauta, em geral, são demandas coletivas, são demandas do mundo, e várias pessoas estão trabalhando nesse sentido, para resolver essas demandas, para qualificar as respostas que, como instituição de ensino, a gente pode ter para as demandas do país. Então, a criação do Prêmio Esdras foi uma perspectiva de socializar esse conhecimento, né? Foi uma perspectiva de partilhar e de aprender. Veja, quando a gente fala em metodologias ativas, quando a gente fala em ensino participativo, a gente tem claro que ninguém ensina sem aprender. Se a gente não está aprendendo, a gente não está ensinando. Quer dizer, a dinâmica da aprendizagem é que caracteriza o ensino. Então, nessa perspectiva de redimensionar o papel do direito dentro de um espaço mais dialógico, a gente pensou, precisamos ter estratégias de fortalecer, de favorecer as experiências do país e do mundo que trabalhem no mesmo sentido de partilhamento e de diálogo na produção do conhecimento. Então, essa foi a ideia da construção do Prêmio Esdras. Junto com o Prêmio Esdras, veja, quando a gente lança o Prêmio Esdras, a gente já tinha também estruturado o nosso banco de imagens para experiências de ensinos participativos, né, para que essas experiências que são vivenciadas pelo mundo pudessem estarem sendo incorporadas nessa plataforma, numa plataforma de difusão de boas práticas, e essa é a ideia central do Prêmio Esdras. O professor Esdras foi uma pessoa que conviveu conosco e, desde o início da escola, muito nos apoiou nesse sentido. Era um professor que tinha um histórico anterior ao nosso e que tinha um histórico de reflexão sobre o ensino bastante rico, e por isso a gente homenageia esse prêmio com o nome do professor Esdras. Eu espero que o evento de hoje seja um evento muito profícuo, muito realizador para todos que aqui participam, um evento onde as trocas de cada um permitam que todos ganhem sempre um pouco mais e a cada dia. Desejo a todos um excelente evento e fico sempre muito feliz e muito honrada de participar da abertura do Prêmio Esdras. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Adriana, nossa vice-diretora, coordenadora institucional, apoiadora de primeira hora de todas as iniciativas de ensino que a gente realiza aqui. Nessa toada, eu gostaria de ressaltar que esse prêmio conta com o apoio fundamental do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, que é o braço da FGV Direito SP dedicado à inovação no ensino jurídico, ao ensino participativo, sob coordenação da Marina Pfefferbaum e do Alexandre Pacheco da Silva, que conta com uma equipe de pesquisadores dedicados a pensar o ensino, não apenas eu, mas também a Tatiane Guimarães, que está aqui, a Clio Radomisler, que é a nossa líder de projetos de ensino e inovação, e também agradecer a outras pessoas aqui da escola, não só o André, que também vai participar aqui do evento como membro da comissão organizadora, mas também os professores da casa, Emerson Ribeiro Fabiani, José Garcês Girardi, que desde o início dessa premiação conceberam e pensaram junto com a gente sobre esse prêmio. Recentemente, também gostaria de mencionar, a gente, dentro dessa atividade de inovação e ensino, publicou alguns materiais destinados a ajudar os professores de direito no Brasil. Destacamos o nosso livro de ensino jurídico e inovação, o nosso guia de ensino participativo online, com recomendações para o contexto atual em tempos de pandemia, e também o nosso livro de metodologias ativas em direito, livros que já estão, inclusive, se esgotando e que demonstra uma vontade das professoras e dos professores em direito no Brasil de inovarem constantemente em sua sala de aula.
E é com esse espírito de inovação, com esse espírito de planejamento, que eu gostaria de chamar a nossa palestra, né? A gente planejou que esse evento contasse com 2 palestras conduzidas por especialistas no ensino à distância e na formação de professores, e é para falar um pouco sobre esse ser docente no ensino híbrido em tempos de pandemia, os desafios pedagógicos e principalmente psicológicos, né, dessa situação, que eu chamo André Rodrigues Correia, professor da FGV Direito SP e membro da comissão organizadora da 3ª edição do Prêmio ESA do Ensino do Direito, para moderar esse painel com a Júlia Pinheiro Andrade e a Catarina de Almeida Santos. Gostaria de enfatizar para quem estiver acompanhando pelo YouTube que vocês podem fazer suas participações por meio do Slido, que é o site que a gente utiliza para essa interação. O link está na descrição do vídeo. E para quem estiver aqui acompanhando internamente pelo Zoom, pode utilizar o Q&A para fazer seus comentários sobre as palestras. Professor André, muito obrigado. A fala é sua. Guilherme, eu é que agradeço. A alegria, assim como todas as coisas que têm valor, é também compartilhada. É realmente uma felicidade cada vez que a gente organiza e, ao final, celebra com este prêmio a atividade docente. E eu fico muito contente de ter 2 palestrantes que são professoras, ou seja, colegas, para compartilhar a reflexão sobre esse desafio de ser docente, né, tendo de enfrentar os obstáculos, as agruras, e talvez compartilhar também as delícias da hibridez, né, num momento tão difícil quanto esse que vivemos em termos de pandemia e com todos os agravantes sociais e econômicos que esse evento biológico traz. Então, nós vamos ter inicialmente a fala da professora Júlia Pinheiro Andrade, que é fundadora da Ativa Educação, professora no Instituto Singularidades e no Instituto Vera Cruz, que atua já há 20 anos na formação continuada de professores em redes e escolas públicas e privadas, formada em Geografia pela USP, mestre em Educação, certificada pelo Teaching and Learning in a Maker Center Classroom, and Visible Thinking, esses 2 cursos pela Project Zero da Harvard School. E também vamos contar com a presença da professora Catarina de Almeida Santos, doutora em Educação pela USP, pós-doutoranda pela Unicamp, professora adjunta da Faculdade de Educação do UNB, coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Por esse resumo de currículos muito extensos e que claramente não representam a importância e a atuação concreta dessas 2 professoras, já é possível visualizar que teremos aqui 2 palestras e certamente ensejarão bastante material para que a gente continue a nossa reflexão, continue os nossos questionamentos com relação a esse desafio. Eu passo a palavra de pronto à professora Júlia para fazer uso dos seus 15 minutos e depois passarei a palavra à professora Catarina. Professora Júlia, a palavra é sua. Bom dia a todos, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse evento da FGV, que é uma faculdade que eu admiro muito, e eu tive a felicidade de, alguns anos atrás, conhecer um pouco mais a metodologia inovadora que estava sendo implementada no curso. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje, realmente é muito gratificante acompanhar a evolução dessa experiência da FGV e essa força difusora que a organização está tendo no Brasil para um ensino mais contemporâneo e mais inovador na área do direito. Eu vou falar pela minha experiência do Instituto Singularidades, onde a gente tem uma pós-graduação em metodologias ativas, coordenada pela professora Lilian Bassic, na qual eu dou um módulo justamente sobre aprendizagem visível, né, e as metodologias ativas. Bem, o que a gente tem a dizer um pouco sobre isso é que a gente tem feito um grande esforço lá no Singularidades, já há muitos anos, né, de estar a par, né, em sintonia com o que há de mais inovador na área do ensino no mundo e localizar experiências que tenham sentido e que sejam frutíferas no Brasil para multiplicar esse conhecimento em todos os segmentos educacionais, da educação básica ao ensino superior.
e que tem sido cada vez mais um desafio a gente conseguir modular de uma maneira didática e fácil para os professores a quantidade de atualizações pedagógicas que tem que ser feitas, né? A gente tem nas graduações, em geral, um início, né, de uma bagagem conceitual que ajuda os professores a terem um domínio de especialidade numa área do conhecimento. Porém, quando chega a hora de ir para o campo, né, depois da graduação, e aplicar esse conhecimento, seja na área da educação, na área do ensino, seja na área de uma assessoria técnica, frequentemente a gente vinha no Brasil tendo um descompasso muito grande entre o que se aprendia na graduação e o que o mercado ou o que a vida profissional exigia depois. Então, toda a tendência que veio acontecendo ultimamente, né, nos últimos 20 anos, de inovação no ensino superior, foi justamente de criar mais coerência, né, entre o que é ensinado na graduação e o que é exigido depois. Do mesmo modo, na educação básica, se a gente pensar que a BNCC foi aprovada, né, a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que normatiza o currículo da educação brasileira, em 2017 apenas é que se postulou claramente que todas as áreas do conhecimento, a matemática, as linguagens, as ciências humanas e as ciências da natureza e as artes, devem ajudar a desenvolver competências gerais em todos os sujeitos da educação, e competências essas que são aprendidas não de modo declarativo, por uma informação declarativa, um texto lido sobre o que é essa competência, mas como um conhecimento e uma capacidade em uso, que vai sendo ensinado em cada área de uma maneira contextualizada e que depois é transferida e facilmente aplicada a outras áreas do conhecimento e mesmo em situações reais da vida. O mesmo vale para o ensino superior. Então, a gente tem hoje uma busca muito grande nessa tendência de organização das grandes capacidades, das grandes competências, de fazer um modo de aprender conhecimentos e habilidades coerente com o modo que a gente será solicitado a usar esses conhecimentos e essas habilidades em situações não pensadas. É isso que se chama de conhecimentos transferíveis, né? Transferable knowledge, ou capacidades transferíveis, então competências transferíveis para a vida. E é isso que a gente tem feito no curso de metodologias ativas, criando um curso que o tempo inteiro, em todos os seus módulos, busca essa coerência metodológica entre essa teoria pedagógica contemporânea e a prática, e cria diversos enfoques de conteúdo por áreas do conhecimento, ao mesmo tempo em que cada professor especialista tem que justamente promover metodologias que construam diálogo, participação, cocriação coletiva em todas essas áreas. Então, isso não pode ter um curso que seja só teoria e depois aplicação. No próprio modo de se aprender teoria, a gente tem que mobilizar as metodologias ativas. Bom, e isso já era assim antes da pandemia. Mas, nesse ano tão desafiador de 2020, de repente, da noite para o dia, nós fomos forçados a irmos todos migrados rapidamente ao ambiente digital. Muitos de nós tendo que aprender plataformas de comunicação que antes a gente usava eventualmente, mas nunca para mediar situações de aprendizagem. Eu mesma tinha um curso de metodologias ativas inteiramente presencial, inteiramente mão na massa, no Singularidades, que eu tive uma aula presencial esse ano e, de repente, a gente foi para o ambiente online. Em uma semana, eu tive que dominar, como autora de conhecimento, a plataforma Moodle, a plataforma Zoom e a plataforma Google Meet para tentar diversificar e analisar qual funcionaria melhor para o meu público de professores, né, de diferentes escolas do Brasil. Então, foi muito desafiador. E a gente viu que nessa passagem, por exemplo, muitos professores com demandas muito grandes nas suas escolas não tiveram condição de continuar o curso. Então, da noite para o dia, a gente se viu cheios de demandas que nunca antes a gente tinha recebido. A gente se viu ameaçado por uma pandemia real, por uma doença, né, que está devastando o Brasil. A gente teve chance de fazer diferente, infelizmente, nosso governo não tomou as decisões certas. Então, a gente se viu ainda ameaçado do ponto de vista da saúde, recluso em casa, tendo que combinar a vida privada e a vida pública, né, social, no mesmo ambiente, e isso trazendo uma série de conflitos de gestão do tempo, de gestão das emoções, de gestão da ansiedade, e tudo isso junto, né? Então, no Singularidades, a gente viveu essa experiência e a gente teve que usar a palavra de ordem, que é a flexibilidade.
A gente teve que flexibilizar os processos, flexibilizar os tempos, flexibilizar as demandas, incluir as diferentes situações vividas para permitir que cada estudante contasse o que estava acontecendo e criar mesmo momentos de roda de escuta e de roda de compartilhamento de experiências para a gente escolher os melhores caminhos. Então, realmente, da noite para o dia, a gente teve que aplicar tudo o que a gente sabia de teoria, de metodologias ativas e desse novo mundo que a gente está vivendo no século XXI, que é o mundo das grandes mudanças, né? Da VUCA, chamado VUCA, com muita volatilidade, com muita incerteza, com muita aceleração e com uma conexão que atravessa todas as vidas, em que a gente tem a tecnologia ubíqua, né? Atravessando todos os campos da nossa vida. Desde a conversa com a família, no WhatsApp, até a escola, o trabalho, tudo depende de tecnologia hoje. E quem está fora dessa tecnologia por alguma razão, está fora, está destituído, né, de uma série de experiências formativas fundamentais. Então, da noite para o dia, a gente teve que aprender a ser flexível, adaptativo, criativo, colaborativo, escutador, né, e paciente, num contexto em que pessoalmente todos nós fomos afetados. Então, foi um desafio, vem sendo um desafio pessoal, psicológico, institucional e social muito grande para todos nós. O que a gente viu de mais importante? Que além da bagagem, né, se antes o professor tinha na sua mochila o conhecimento especialista, a necessidade de conhecer seus estudantes, de criar um bom diagnóstico inicial de aprendizagens e de hipóteses prévias sobre qualquer conhecimento, e então, à luz desse diagnóstico, modular propostas de ensino e aprendizagem, gerar caminhos investigativos autênticos e que realmente colocassem a mão na massa, propostas e problemas reais a serem resolvidos e construídos em grupo, né, ou solucionados em grupo, para depois, então, a gente ter uma avaliação clara de desenvolvimentos coletivos e individuais à luz desse diagnóstico. A gente viu que, além dessa bagagem pedagógica que a gente tem que ter nas mochilas docentes, rapidamente a gente viu que outras bagagens tinham que vir nessa mochila. Tinham que vir as plataformas digitais e como usá-las, né, de uma maneira realmente produtiva. Então, não usar um Zoom e um Meet para reproduzir uma aula expositiva, mas para criar na sua possibilidade de registro e interação online, síncrona, propostas de pensamentos coletivos, de cocriações e de outras experiências de aprendizagem, ao mesmo tempo que a gente teve que descobrir outras plataformas que ajudassem a escrever coletivamente, a produzir coletivamente, desde Google's Slides ou documentos online, até plataformas como Jamboard, Miro, Padlet, Flipgrid, que permitem que a gente registre um pensamento coletivo, também de modo assíncrono, síncrono ou assíncrono, mais coletivo e visível para todos. Então, mais do que nunca, nessa passagem rápida ao online, ao remoto, a gente teve que tornar mais visível quais são nossos critérios de sucesso e de trabalho coletivo, quais são nossos critérios de avaliação, e a gente conseguir refletir e registrar isso coletivamente para que todos ficassem incluídos. Porque daí mesmo aquele que perdeu uma experiência síncrona poderia ter de modo assíncrono em casa, em outro momento, a chance de revisitar uma aula, um debate, uma produção e continuar o seu trabalho. Então, mais do que nunca, essa pandemia, ela exigiu que a gente aplicasse os conceitos que antes eram para menos pessoas, né, de metodologias ativas e de um ensino híbrido realmente criativo e colaborativo, para todos entrarem nessa experiência de aprendizagem. Por quê? Quando não entram, quando a gente reproduz a palestra apenas, ou só a transmissão de informação num ambiente de excessiva exposição a telas, em que a gente fica o dia inteiro sentado na frente de um computador, mal mexe o corpo, e tem todas as pressões da casa e todas as pressões de saúde, a gente não dá conta. Né? Então, a gente foi vendo que em várias experiências de ensino da educação básica e do ensino superior, quando a gente reproduzia as experiências tradicionais, vamos dizer, do ensino presencial, a gente foi tendo ainda mais evasão, ainda mais pequenas trapaças do tipo desligar a câmera, fingir que está presente e não participar,
não colocar o seu pensamento, mesmo que você tenha dúvida ou que você pudesse de verdade colocar uma questão que ajudasse a construir um pensamento coletivo, você se retrai na sua apresentação. E a gente teve também o predomínio de pessoas que sempre falam, que sempre se expõem, dominando a cena, né? Então, tudo aquilo que não podia já acontecer num ambiente presencial, diante de metodologias tradicionais e repetitivas, centradas só na retenção de informação, a gente teve uma piora desses indicadores de engajamento, participação e aprendizado. Então, se de verdade a gente quer um aprendizado que tenha mais sentido, que seja mais contemporâneo e que conecte realmente experiências para formar pessoas que tenham resiliência, criatividade, capacidade de resolver problemas, capacidade de elaborar novas soluções coletivamente, a gente tem que praticar isso desde sempre, né? Desde em todos os momentos, da graduação até o final da vida profissional. E para que isso aconteça, forme memórias de longo prazo, crie um ambiente de participação e engajamento, as metodologias têm que permitir isso de modo coerente, né? Então, basicamente, a gente tem brincado que é uma síntese, né, das reflexões de psicologia cognitiva e metodologias de ensino, que todo o ensino tem que ser CAPS, né? Ele tem que, de verdade, mobilizar grandes capacidades visíveis e relevantes para a formação daquele sujeito. O A tem que ter autonomia, então os estudantes têm que se sentirem autônomos ou relativamente autônomos para dominar aquelas estratégias de ensino e aprendizagem num tempo hábil, e aí que entra muito a questão do síncrono e assíncrono e das ferramentas adaptativas para permitir que cada um no seu tempo dê conta desse desenvolvimento. E aí, CAPS, o P é pertencimento, então a gente tem que criar uma comunidade de aprendizagem em que a gente possa, de verdade, compartilhar, pôr dúvidas, questões, saber que o erro é esperado, que o erro é analisado, que o erro é respeitado. Então, a gente ir criando uma cultura que não esconde o erro, mas que toma o erro como ocasião de aprendizagem. E o S, né, CAPS, que é, de verdade, a gente conseguir ter sentido nisso. Então, o sentido das atividades, o propósito, a visão de construção daquele conhecimento, daquela metodologia tem que ser comum. Se a gente garante um conteúdo e uma metodologia CAPS, né, com capacidades claras e relevantes, autonomia, pertencimento e sentido, a gente tem mais estudantes engajados e a gente tem a possibilidade de acolher a insegurança, de acolher o erro, de acolher os medos e criar nessa comunidade de aprendizagem uma experiência singular que momentos tão desafiadores como esse possam emergir, ser pensados e ser compartilhados. Foi muito isso que a gente viveu esse ano no Singularidades, em todos os cursos, e foi muito isso que eu vi acontecer em diversas escolas de educação básica, pública e privada, que souberam criar comunidades para compartilhar experiências. E pelo que eu percebo aqui na FGV, também a gente está tendo uma experiência brasileira reconhecida e premiada, né, com experiências inovadoras que falam nessa direção. Era isso que eu tinha para falar de início. Muito obrigado, Júlia. É super importante a gente sempre marcar essa importância de construir comunidades, né? Principalmente tendo visto um momento que, na verdade, pode ter se agravado, mas a verdade é que divididos nós estivemos durante toda a trajetória da história no mundo e os esforços para a congregação são sempre relevantes no setor da educação, ainda mais que a gente está falando de formação de indivíduos. Catarina, estamos ansiosos também para te ouvir, a palavra é sua. Bom dia ou boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. E eu queria começar agradecendo, em nome do André, toda a comissão organizadora por esse convite, que eu me senti super honrada, né? Até por ser de áreas tão diferentes do que vocês estão desenvolvendo, que é exatamente a área do direito, mas estamos todos na área da educação, na área dos processos formativos. Então, eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui nesse momento, agradecer a possibilidade de estar junto com a Júlia, que já trouxe aí um conjunto de elementos
sobretudo daquilo que a gente precisa fazer para garantir processos educativos mais avançados e mais inovadores. E queria começar esse prêmio que é tão importante, a professora Marina trouxe aí, né, o porquê do prêmio, a importância dele, homenageando a um grande professor, trazendo aqui começando com alguns elementos de um grande educador, né, de um grande filósofo da área da educação, e que estamos aí entrando no seu centenário, que é exatamente o Paulo Freire, né? E aí, quando a gente olha para esse tema, que é o ser docente no ensino híbrido em tempos de Covid, né, os desafios que nós temos nessa perspectiva, eu acho que o desafio que nós, professores, temos tem a ver exatamente com o objetivo do nosso trabalho, que é exatamente garantir esse processo de ensino-aprendizagem, que, como a professora Marina falou, se não tem alguém aprendendo, não podemos dizer que estamos ensinando. E o Paulo Freire vai nos dizer exatamente isso, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua própria produção ou a sua construção. O que significa que o que nós, professores, precisamos fazer é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos, né? E aí os nossos desafios passam por aí. A Júlia falou muito das questões técnicas e tecnológicas, das questões pedagógicas que nós precisamos fazer para que esse ensino se concretize. E aí eu queria trazer um elemento, já que a Júlia já trouxe esses elementos, eu quero trazer outros elementos para nós pensarmos esses desafios a partir da lógica de que a construção desse conhecimento ou a possibilidade de que façamos com que os estudantes sejam eles mesmos tem a ver também com as condições objetivas de vida dos estudantes, dos professores e as condições que as instituições nos oferecem, que o Estado brasileiro nos oferece, que as instituições privadas nos oferecem a nós, professores, para garantir que esse processo se dê. Então, veja bem, quando nós estamos falando que precisamos construir conhecimento com os nossos estudantes, significa que nós temos que olhar, por exemplo, ou quando a Júlia traz a questão da inovação, em um país, sobretudo como o Brasil, que parece ter um compromisso muito árduo e muito forte com a exclusão, pensar processo educativo que não exclua já é exatamente a coisa mais inovadora que nós temos quando pensamos processos educativos que faça com que os nossos estudantes possam realmente se desenvolver. Nesse sentido, quando nós olhamos a questão da pandemia e como nos deparamos em relação à pandemia, nós temos que olhar para um conjunto, para um cenário muito amplo. Olhar para os cenários, por exemplo, das condições de vida dos estudantes e dos professores e trabalhar nessa nova forma, nesse ensino remoto, utilizando as tecnologias, não é algo que nós descobrimos de uma hora para outra, né? A gente vai aprendendo. E é um processo de aprendizado que, por exemplo, se a gente olha o conjunto das instituições, sobretudo das instituições públicas, não estavam habilitados a desenvolver esse trabalho, e não estava exatamente porque se olharmos para as nossas escolas não têm essa infraestrutura de trabalhos com tecnologia, de modo que professores e estudantes estivessem habituados a trabalhar dessa forma e que, nesse momento, né, do nada, pudesse dar continuidade a esse processo que foi com a questão da pandemia. Por um outro lado, se a gente olhar no campo, por exemplo, das instituições privadas, nós vimos os professores numa condição de tensão, e de tensão por onde? Tensão de, por exemplo, não saber se continuaria no seu processo, e tivemos muitas demissões nas instituições privadas. Nós tivemos aí uma condição dos professores se sobrecarregarem, porque de repente ganharam, né, um conjunto de estudantes que não estavam na previsão, ou seja, tivemos menos professores e mais estudantes, e nesse processo coloca-se em risco, né, a própria garantia do direito à educação dos estudantes, porque quando eu atribuo mais estudantes, inclusive englobando diferentes áreas para o mesmo professor, eu coloco em risco o trabalho do professor e também a garantia dos direitos dos estudantes. Então, quando a gente está falando de tensões e desafios, nós vamos ter os desafios
e pedagógicos que o professor precisa pensar tudo novo nesse momento que nós estamos vivenciando, mas nós temos os desafios de permanecermos psiquicamente saudável diante de tantas tensões e diante de tantas incertezas, sem falar a incerteza e a tensão da própria pandemia, porque todos estamos ou com familiares, ou sob risco de contaminação, com amigos sendo contaminados, perdendo vidas, e isso traz um desafio. E, ao mesmo tempo, nós estamos lidando com um trabalho que agora é onde? Em casa. Dentro das nossas casas, desenvolvemos o trabalho, e, ao desenvolver o trabalho, parece que nós não temos mais horário de trabalho, horário de descanso. De repente, nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo mensagem do tempo inteiro, recebendo cobrança dentro dos espaços residenciais, em que, por exemplo, nós temos no professorado no Brasil, grande maioria de mulheres que tem que dar conta, inclusive, de um terceiro turno, e podemos também ter homens que são responsáveis por filhos, por casa, por tudo isso, e temos que dar conta desse processo dentro desse novo desafio. Então, quando nós falamos dos desafios de ser docente, para além dos nossos desafios cotidianos, que é fazer com que o estudante queira aprender, despertar esse interesse pelo processo de aprendizado, e depois fazer com que dar as condições para que esses estudantes desenvolvam esse processo de ensino e aprendizagem, já é um desafio constante. As pessoas sempre falam assim, olha, os professores precisaram ser criativos, se reinventar nesse processo. Na verdade, ser professor, com ou sem pandemia, já é um desafio, porque nós precisamos nos reinventar o tempo inteiro. Qualquer professor sabe que, ao sair de uma sala de aula, ao tentar desenvolver um conjunto de atividades, você termina a aula pensando naquele estudante que você não alcançou, naquele estudante que está apresentando uma outra dificuldade, e aí você sai da aula pensando o que fazer na próxima aula para alcançar todos os estudantes, que são todos cada um com a sua característica. Nesse momento agora, além desses desafios que nós já temos o desafio de fazer isso de forma remota. E aí nós precisamos nos colocar no lugar de quem está do outro lado. Quando nós estamos organizando o processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes pensamos na nossa disciplina, naquela matéria que nós estamos desenvolvendo, só que o estudante também está nesse novo desafio, em condições estressantes em casa e com vários professores demandando dele um conjunto de aprendizagens, né? Então, precisamos nos colocar no lugar desse outro para pensarmos como fazer para que esse estudante que esteja do outro lado possa realmente estar tendo o seu processo de ensino-aprendizagem garantido. Porque muitas vezes nós pensamos que a metodologia, né, que a estratégia que nós estamos desenvolvendo é a mais moderna, é a mais eficaz, é a mais eficiente, e não necessariamente todos que estão do outro lado, os nossos estudantes, nós não estamos percebendo, vendo como nós fazemos na aula presencial, a reação dele, como eles estão absorvendo esse processo, né? Nós não sabemos disso. Então, muitas vezes, uma metodologia mais simples alcança melhor um estudante e uma mais elaborada vai alcançar outro. Então, o nosso desafio passa por isso também. Como pensar um processo de ensino-aprendizagem que possa alcançar todo? Como vamos trabalhar, por exemplo, quando a gente tem um conjunto de estudantes mulheres, por exemplo, que dizem que, ao fazer o estudo em casa, as pessoas não entendem que, naquele momento, ela está assistindo uma aula, ela está num debate e não cuida da criança, ou que a família não entende. Então, são desafios enormes. Agora, o que nós vamos fazer? Quais são os nossos desafios para pensar, nós, que mais do que ninguém sabemos quem é o nosso aluno, sabemos quais estão indo e quais não estão indo, quais os que estão tendo acesso, o que nós vamos fazer com o conjunto de estudantes que sequer consegue ter acesso àquilo que nós estamos passando, porque eles não têm acesso à tecnologia. E não são poucos estudantes na educação básica
e na educação superior, nas instituições públicas e nas instituições privadas. Se nas instituições privadas de ensino básico essa questão é menos problemática, nas instituições de educação superior, a gente sabe da quantidade de estudantes que também não consegue ter acesso. Nas escolas públicas, tanto básica quanto superior, nós temos uma quantidade enorme de estudantes que não conseguem ter acesso. Então, o que fazemos com isso? O nosso desafio também passa por esses aspectos. Então, e tudo isso impacta na vida do professor que tem um compromisso com o seu estudante, que conhece mais do que qualquer gestor, mais do que o governo, mais do que qualquer dono de instituição, o seu estudante, as suas dificuldades, as suas peculiaridades, e tem uma preocupação com ele. Então, quando nós pensamos o desafio de ser docente, né, no ensino híbrido, é o desafio de ser docente sempre agregado com essa questão posta na pandemia, que nos traz um conjunto de questionamentos, que nos traz um conjunto de perguntas e de necessidade da gente repensar a própria escola, repensar a educação e repensar as condições em que esse processo de ensino-aprendizagem vem acontecendo. E passa em pensar quem é o nosso estudante nas condições de vida que ele tem e o quanto nós estamos alcançando esses estudantes ou não. Então, eu queria trazer concordando com o conjunto de questões que a Júlia trouxe na fala dela, mas trazer outros elementos que fazem parte desse desafio e que é um desafio político, social e econômico. E se nós não estamos fazendo com que esse direito à educação seja garantido para os nossos estudantes, nós temos muito o que fazer, porque o nosso fazer docente se torna efetivamente um fazer docente quando a gente garante que o processo de ensino-aprendizagem se efetive. E isso depende de um conjunto de condições. Então, essas seriam algumas questões, né, ou algumas reflexões que eu traria, né, que eu tenho aqui para trazer para a gente continuar pensando, refletindo, debatendo sobre isso. Catarina, muitíssimo obrigado. Eu acho fantástico a complementaridade dos comentários, porque ao falares da exclusão e da desigualdade que é persistente no Brasil, na verdade reforça o desafio dessa criação de comunidade, né? A ideia de que um país rico é um país onde a riqueza está no espaço público, e isso significa um sistema de internet que funcione bem para todos. Se a gente pensar comparativamente, como um sistema de transporte deveria ser público e funcionar bem para todos, né? E sem isso, não se tem uma infraestrutura que permita o trabalho dos professores ser menos oneroso. E fico super contente em ouvir tanto a fala da Júlia quanto da Catarina, porque, claro, não resolvemos tudo, mas a iniciativa do Prêmio Esdras sempre foi contribuir para a formação de bens públicos. Entre outras coisas, o que a premiação pretende é expor, né, trabalhos, materiais de qualidade e torná-los acessíveis para professores nos mais variados locais do Brasil, poderem utilizá-los e, com isso, ter a dificuldade de pensar em atividades, em estruturar atividades, diminuída, tendo em vista o fato de que se fornece uma infraestrutura com base nesses materiais. Então, efetivamente, essa ideia de se construir de maneira conjunta. Tanto a Catarina quanto a Júlia mencionaram aquela frase que é um clichê, mas é um clichê exatamente porque é verdadeiro, e é importante sempre atualizar, de que ninguém aprende sozinho, né? O aprendizado se dá sempre nos encontros, entre os professores a mesma coisa, e não é uma coincidência que, de novo, ninguém muda nada sozinho, a mudança se dá em conjunto, ou este país, ou a infraestrutura educacional muda para todos, ou ela não mudará, né? Então, é muito bom ouvir professores e colegas pensando e agindo assim. Eu vou, antes de passar a palavra para o Guilherme, para a gente continuar a premiação, vou tomar a liberdade de usar uma ferramenta tecnológica bastante arcaica, chamada livro, e na fala final da Catarina, quando ela estava terminando, e ela abriu comentando o Paulo Freire, e ouvi a Júlia mencionando vários aplicativos, e infelizmente a gente tem aplicativos que o nome é em inglês, né? E aí fico aqui o convite para que a gente una forças com
a inovação tecnológica brasileira e crie aplicativos que consigam resolver os nossos problemas de desigualdade e de tamanho deste país. Mas aí, geralmente, quando a gente fala de cooperação e comunidade, eu, pelo menos, sempre lembro do Tecendo Amanhã, do João Cabral. Mas aí eu estava folheando e do lado do Tecendo Amanhã há um outro poema chamado Fábula de um Arquiteto, e eu queria ler esse pedacinho antes de passar a palavra para o Guilherme, que diz assim: o arquiteto que abre para o homem tudo se sanearia desde casas abertas, abre portas por onde, jamais portas contra, por onde, livres, ar, luz, razão certa. E eu acho que é isso, ou seja, o prêmio e o nosso encontro é para abrir portas, construir pontes e terminar com muros. Eu acho que esse é o ponto. Guilherme, a palavra é tua para continuar a parte mais afetiva e celebratória deste encontro. André, muito obrigado. Também gostaria de agradecer muito em nome da FGV Direito SP, do CEP, da comissão organizadora, as duas convidadas, a Júlia e a Catarina, pelas excelentes falas. Desde já, convidá-las a continuarem conosco para a cerimônia de premiação, para acompanhar justamente essa proposta, como foi muito bem dita, de mostrar que o ser docente existia antes da pandemia, continua existindo e vai continuar existindo depois, e o que a gente tem que fazer é reconhecer o trabalho bem feito e curiosamente, as atividades submetidas, né, no início do ano, elas não estavam ainda lidando com esse contexto de pandemia, algumas até foram submetidas já levando em consideração, mas a maioria eram atividades de um momento em que as pessoas podiam fazer presencialmente. E então a gente está premiando aqui também o que era feito antes e mostrar para as pessoas que, olha, vale a pena continuar pensando na forma como você ensina, na forma como os seus estudantes aprendem, que a professora Adriana falou que não existe ensino sem aprendizagem. Então, gostaríamos de, finalmente, chegar na parte da premiação da terceira edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito. E para comentar um pouco sobre essa terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito, eu gostaria de chamar a professora Marina Pfefferbaum, também membro da comissão organizadora da terceira edição e coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, para comentar um pouquinho sobre a estrutura e os resultados dessa terceira edição. Professora Marina, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todas, a todos. Acho que está todo mundo aqui muito emocionado. André, a gente já viu, sempre também um dos grandes professores que pensou também o Prêmio Esdras. E para a gente esse é um momento realmente muito importante, que é um momento de celebração de mudanças que estão chegando, mudanças no ensino jurídico que a gente precisa tanto. E eu queria comentar, começando principalmente pelo professor Esdras, que era uma pessoa muito generosa e que eu nunca vou esquecer quando ele ia com 80 e poucos anos assistir às aulas dos alunos do mestrado em vários lugares de São Paulo, se locomovendo e participando com tanta generosidade. Eu acho que essa é a marca desse prêmio, a generosidade, e por isso a gente não poderia ter feito esse prêmio sozinha. A gente teve uma etapa inicial com pareceristas, porque a gente teve 63 inscrições representadas de todas as regiões do país. Então, isso foi algo muito significativo para a gente, o quanto as pessoas têm começado a pensar na questão do ensino. E nessa primeira etapa, então, a gente teve o auxílio de pareceristas que fizeram análise das estratégias de ensino para depois aqui encaminhar a comissão julgadora, que também teve um papel fundamental. Então, queria agradecer aqui nominalmente professora Denise, professor Arthur, professora Nelvira, professor Fernando e professora Juliana,
que com muito carinho, muita dedicação, se debruçaram aí no difícil dilema de ter que escolher quem seriam esses vencedores e vencedoras aí que receberiam aí esse prêmio tão diverso, né? tão interessante. O que eu queria mencionar também é que tem uma questão muito importante do Prêmio Esdras, que a gente, enquanto acadêmicos, enquanto professores, tende a valorizar muito a questão da pesquisa, discutir papers, e pouco se discute a questão da sala de aula, que acaba sendo muito solitária, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente já está vivendo uma solidão muito grande. Então, como que a gente pode ressignificar tudo isso e começar a discutir questões de ensino, discutir, então, a importância da docência, da participação dos alunos, de dar processos de autonomia para que esses alunos aprendam a aprender, e nada melhor do que isso, então, do que o ensino participativo. E, com tudo isso, então, eu queria deixar registrado o agradecimento a todas e todos que participaram dessa terceira edição do Prêmio Esdras, e dizer o quanto que a gente, enquanto escola, se enriquece com essas dinâmicas e atividades, e o quanto que a gente se reconstrói a partir de todo esse olhar de fora que vem também nos engrandecer. Então, vou passar aqui a palavra ao Guilherme para a gente ir para esse momento final e maravilhoso, que é de reconhecimento aí às atividades ganhadoras do Prêmio Esdras da terceira edição. Muito obrigado, Marina. Então, a gente vai se encaminhando para o grande momento, né? Apenas para fazer uma explicação, na terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito, tivemos 3 prêmios. O prêmio principal, no valor de R$5.000, será dado à atividade que a comissão julgadora achou mais adequada aos critérios previstos no edital. Acompanhei o processo de julgamento e eu posso adiantar que foi extremamente difícil classificar atividades tão criativas, impactantes e consistentes como as que chegaram à segunda fase. Vale ressaltar também que essas atividades foram todas avaliadas de maneira cega. Então, aqui a gente tem uma postura, inclusive ética, de omitir as informações de autoria de todas as atividades quando elas foram encaminhadas para julgadores e para a comissão julgadora na segunda fase. Além do prêmio principal, a gente tem o prêmio de menção honrosa, que é dado para aquelas atividades que não receberam o prêmio principal por uma questão de detalhes. Nessa terceira edição, a comissão julgadora considerou que 3 atividades foram merecedoras do prêmio de menção honrosa por sua qualidade e inovação. E, finalmente, a gente tem a categoria de prêmio destaque, que é dada para aquelas atividades que, em razão da sua qualidade e possibilidade de replicação em outros contextos e instituições, foram indicadas pela comissão julgadora para serem colocadas no banco de materiais de ensino jurídico participativo. Esses 3 prêmios foram concedidos às atividades e seus autores e autoras, e as pessoas que, eventualmente, não chegaram à segunda etapa ou não receberam esses prêmios na segunda etapa, a gente convida sempre a continuar essa reflexão e o trabalho bem feito que vem sendo feito em suas instituições, porque pode não ter sido detalhado suficientemente para que a gente soubesse o quanto de inovação e o quanto de impacto essas atividades têm no contexto de cada pessoa. E aqui é uma questão de como você detalha a atividade. Então, desde logo, a gente convida a todas e a todos a acompanharem as próximas edições do Prêmio Esdras, acompanharem e continuarem inovando para poder fazer novas submissões com mais detalhes, com mais contar um pouco mais do que foi feito nessa atividade para que possa ter mais sorte na próxima edição. E para anunciar os prêmios que eu estou aqui. Então, apenas para explicar, quando eu anunciar o vencedor ou a vencedora,
a gente gostaria que a pessoa utilizasse o recurso levantar a mão no Zoom, para que a nossa equipe possa identificá-la e abrir-lhe a possibilidade de uma breve fala. Já deixo aqui os agradecimentos a todo o staff da FGV que está aqui conosco, que vai nos ajudar nessa tarefa de colocar a pessoa para falar seu discurso de premiação. E vamos lá, então. Vamos começar com a nossa primeira menção honrosa da terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito. Nossa primeira pessoa contemplada é o professor José Cláudio Rocha, da Universidade do Estado da Bahia, campus 19, Camaçari, Salvador, Bahia, com a atividade Abordagem Baseada em Direitos Humanos, Human Rights-Based Approaches, Fortalecimento Institucional de Empreendedores Negros e Mulheres. A comissão julgadora destacou na atividade o tema e o impacto social que a dinâmica apresentava para conceder essa premiação. Professor Cláudio, eu pediria, por gentileza, então, que o senhor levantasse a sua mão aqui no aplicativo do Zoom e pudesse ser colocado na nossa fala para uma pequena fala, uma breve fala de 3 minutos. Parabéns, professor José Cláudio, pela sua premiação como menção honrosa. Bom dia a todos e todas, estão me ouvindo? Eu gostaria de agradecer à Fundação Getúlio Vargas, né, pela premiação. Estou muito emocionado aqui. Esse é um trabalho que a gente desenvolve aqui com coletivos e entidades negras aqui no estado da Bahia, né, com base na legislação que promove o empreendedorismo entre negros e mulheres. A gente conta com o apoio do CNPq em nossa incubadora. E agradecer aos estudantes que participam dessa atividade, as comunidades que estão sempre ao nosso lado, a Universidade do Estado da Bahia, as nossas comunidades do Pelourinho, do Centro Antigo de Salvador, e de toda a região metropolitana, de todo o estado que participa dessa ação, que visa, em última análise, melhorar a condição humana, melhorar a vida das pessoas. Nós acreditamos que a inovação tem esse objetivo. Tem o objetivo de melhorar a vida nas cidades, melhorar a nossa relação com o meio ambiente, melhorar a vida das pessoas, melhorar a condição humana, o acesso à justiça, aos direitos humanos e à cidadania. Muito obrigado em nome de toda a nossa equipe do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Camaçari, pela essa menção honrosa. Ficamos muito felizes em ser agraciado com essa premiação. Professor José Cláudio Rocha, muito, muito obrigado. Parabéns pela atividade, pela dinâmica submetida à nossa terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito. O senhor vai receber a sua placa de menção honrosa e o certificado de premiação em sua casa. Então, ficamos muito felizes de conhecer um pouco do trabalho que vocês fazem aí na Bahia. Muito obrigado. Obrigado. Seguindo aqui na nossa premiação, temos a nossa segunda menção honrosa da terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito. E essa segunda menção honrosa vai para o professor Caio Graco Pinheiro Dias, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, pela atividade Diplomacia em Sala de Aula, aprendendo a teorizar com um jogo de tabuleiro. A comissão julgadora destacou a relação entre jogo e conceitos jurídicos e políticos durante a dinâmica e o uso criativo para um jogo que já existe e já é utilizado pelas pessoas dentro de sala de aula. Professor Caio Graco, pediria então que levantasse a sua mão para que a nossa equipe pudesse colocá-lo aqui na nossa lista de painelistas. E parabéns pela atividade. Você tem 3 minutos para a sua fala.
Guilherme, a toda a comissão organizadora. Eu queria agradecer a menção, é uma honra, né? Especialmente vindo da FGV, que é uma instituição com quem eu tenho aprendido tanto, né? E eu estou até sem palavras de receber essa menção. Eu queria só ressaltar uma coisa, agradecer duas pessoas, né, cujo apoio compensa toda a falta de apoio institucional para a inovação docente que nós enfrentamos na faculdade, que são os meus parceiros nessa jornada de pensar e aperfeiçoar o ensino jurídico, que é a Deise Maito e o Maurício Lemes, que estão comigo nessa jornada também. Eles não tiveram participação direta nessa atividade, mas me ajudaram bastante na estruturação de uma nova forma de lecionar que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Então, queria agradecer muito, queria agradecer a eles, a comissão, e dizer que eu estou muito honrado com a menção honrosa. Muito obrigado. Professor Caio, muito obrigado. Muito obrigado pela submissão da atividade. Parabéns pela premiação. Assim como eu conversei com o professor José Cláudio, o senhor vai receber sua placa de menção honrosa em sua casa, junto com o certificado, e a atividade ficará disponível aí no banco de atividades. E parabéns mesmo pela sua atividade. E prosseguindo aqui, a gente tem a nossa terceira menção honrosa, mais uma atividade que se destacou e por poucos detalhes não foi escolhida como a atividade vencedora do nosso prêmio. A nossa terceira menção honrosa vai para a professora Gessiane Golignac, do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, em São José, Santa Catarina, pela atividade Labirinto do Conflito Onboarding. E a comissão julgadora destacou, em relação a essa atividade, a facilidade de replicação, a criatividade que os alunos tiveram para elaborar o jogo, né? É um jogo que foi aplicado para pessoas de outros contextos, e isso também foi mencionado e indicado como um mérito, né? A aplicação da atividade na praça de alimentação da instituição. Professora Gessiane, eu pediria para levantar a mão para que o nosso staff possa colocá-la aqui como painelista, para que possa fazer o seu discurso de premiação. A professora Gessiane já está aqui como painelista. Parabéns, professora Gessiane. Olá, Guilherme. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui na sequência de uma outra menção honrosa que também trabalha jogos de tabuleiro. Então, eu também não tenho nem palavras para dizer, e aqui só fazer uma interação do que foi essa nossa atividade. Ela foi uma atividade multisseriada. Nós não fizemos com alunos de uma única fase, e nós trabalhamos com alunos de diversas fases, desde a primeira até a última fase do curso de Direito, que puderam trabalhar de forma colaborativa, usando estratégias de design thinking, para elaborar esse jogo, que foi aplicado efetivamente na praça de alimentação, como o Guilherme mencionou, com alunos de outras áreas, de outros cursos, para que a gente pudesse trabalhar reflexões educativas sobre a cultura de paz e modalidades alternativas para a solução de conflitos. Então, estou muito, muito, muito feliz de poder contribuir com essa possibilidade de ensino. Quero agradecer a minha instituição, o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, que sempre me abre espaço, me proporciona ambientes para que a gente possa pensar em novas alternativas para o ensino do direito. Muito obrigada a todos. Estou muito feliz, muito emocionada com essa menção honrosa. Realmente é uma gratificação. E há anos eu venho trabalhando a questão do ensino participativo, então receber essa menção é um prêmio para a vida, com toda certeza. Muitíssimo obrigada.
Nós ficamos muito felizes em poder ter esse momento de celebração, como a Marina comentou, e poder trabalhar bastante com o reconhecimento do que a gente faz de trabalho do dia a dia. Parabéns, professora Gessiane, pela sua atividade, parabéns por submetê-la, e muito obrigado por deixar que a gente conhecesse também o trabalho que você realiza. E assim como eu falei para as outras atividades, você receberá em sua casa a nossa placa de menção honrosa, o certificado. Parabéns, professora Gessiane. E assim chegamos ao nosso momento derradeiro, o momento principal da nossa premiação e da terceira edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito, o grande prêmio de R$5.000, com a placa e o certificado de atividade vencedora do prêmio. É a atividade que a comissão julgadora considerou que mais se adequava a todos os critérios que a gente coloca no edital, dentre os quais replicabilidade, inovação, uso de tecnologia, protagonismo dos estudantes. E é sempre uma honra poder apresentar essa atividade vencedora em todas as premiações, e a gente acredita que é uma forma de quase um divisor de águas na vida de qualquer professor de ensino do direito aqui no Brasil. E para não matar todo mundo de ansiedade com a atividade vencedora da nossa terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito, agora que a gente já está se aproximando do almoço e todo mundo ansioso aqui, às vezes sem a barriga está cheia, né, para isso? Vamos lá, para a atividade vencedora da nossa terceira edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito. Masterchef Empreendedora, Sonhos e Aprendizados, o caso do Laguapa e Arthurito. Os autores são Rui Amaral Andrade e Lara Brito de Almeida Domingues Neves, professora e professor da Faculdade Baiana de Direito, Salvador, Bahia, novamente a Bahia figurando aqui em nosso pódio, mostrando que existe muita inovação em todos os cantos do nosso país. Professores Rui Amaral e professora Lara Brito, eu pediria para levantar a mão para que a nossa equipe possa colocar vocês aqui entre os participantes. E gostaria de parabenizar vocês pela atividade. A comissão julgadora destacou aqui não apenas o detalhamento, que foi muito bem detalhada, mas a facilidade de replicação em cursos ao redor do país, o caso engajador que vocês selecionaram para os estudantes, bem próximo da realidade, e o produto final da atividade como fatores fundamentais para a qualidade da dinâmica apresentada. Professor Rui Amaral, professora Lara, vocês têm 5 minutos ao todo para fazer o seu discurso de agradecimento e de vitória. Olá, bom dia a todos e a todas. Espero que estejam me ouvindo bem. Tomar a liberdade de falar primeiro, Lara, mas quero iniciar agradecendo à Fundação Getúlio Vargas por ser esse think tank sobre educação jurídica. Obrigado. E eu faço isso em nome do professor André, que foi meu professor, em nome do professor Garcês, vários professores que mudaram a minha vida e minha percepção do ensino do direito. Muito obrigado. Agradecer à Faculdade Baiana de Direito por ser esse espaço que nos permite inovar, arriscar e desenvolver esses conceitos que a gente aprendeu muito aí na GV. E, em último ponto, agradecer a minha querida amiga e colega Lara Brito, que elaborou a atividade junto comigo, além de Brena e Matheus e de Fernanda, que compõem a equipe que participa do pensamento sobre a nossa pós-graduação lá da Baiana. Muito bom dia a todos. Faço as palavras de Rui também, as minhas palavras. Tanto eu como o Rui tivemos uma passagem pela FGV, e eu acho, falando também por ele, que é uma passagem, assim, uma experiência transformadora nas nossas vidas, tanto sob a perspectiva técnica, mas também sob a perspectiva do que nós, enquanto professores e enquanto profissionais, precisamos devolver para a sociedade.
E eu acho que essas lições sobre o ensino participativo mudaram, inclusive, a nossa própria relação com a docência e nos possibilitaram desenvolver uma certa criatividade para que a gente pudesse entregar alguma coisa diferente para os nossos alunos. Então, muita gratidão e estamos realmente muito felizes por esse resultado. Obrigada a todos e assim, também parabéns pelo Prêmio Esdras, que incentiva novas atividades e incentiva a criatividade nossa enquanto professores. Obrigado, Lara. Obrigado, Rui. Parabéns de novo a vocês pela atividade. A comissão julgadora, quando conversou sobre isso, foi bem destacado o quanto que o caso engajava os alunos, né? Um caso de uma pessoa famosa. Então, é um pouco disso, mostrar que a gente consegue motivar os estudantes com coisas da realidade deles também, independentemente até da área de conhecimento. Parabéns pela atividade vencedora, parabéns por essa dinâmica submetida ao prêmio. Vocês vão também receber o nosso contato para acertar todos os detalhes da premiação e também receberão as placas de atividade vencedora. Muito obrigado, professor Rui Amaral, muito obrigado, professora Lara Brito. E a gente também tem os nossos prêmios destaques, que são as atividades que ficarão no nosso banco de materiais de ensino jurídico participativo, e vocês vão poder conferir todas as atividades que passaram para essas premiações, tanto menção honrosa, como vencedora, como prêmio destaque, no encarte que a gente preparou especialmente com os resumos das atividades, que ficará disponível no site logo após o encerramento desse evento. E também mencionar que essas atividades todas vão para o nosso banco de materiais, vocês vão poder conferir com detalhes como que elas foram concebidas, o que os estudantes faziam, quais os materiais que eles produziam e como você pode replicar, trazer para a sua instituição. Em relação ao prêmio destaque, a gente gostaria de destacar aqui essas várias atividades que foram contempladas com a colocação no nosso banco de materiais de ensino jurídico. Então, a prática da empatia para a negociação colaborativa, ação curricular em comunidade e sociedade, história do direito, direito ambiental e povos e comunidades tradicionais, avaliação lidando com o processo de verdade do PJE, avaliação caso Embraer-Boeing, balcão do consumidor, instrumento de transformação da educação para o consumo, Compliance Lab MEC, direito constitucional em ação, direito e justiça na web, criando podcasts e redes sociais, governança na prática, alunos assumem o papel de auditores de governança de companhias reais, também aqui do professor Rui Amaral, interação acadêmico-social para o orçamento participativo municipal, na pele dos ministros, a construção dos votos no Supremo Tribunal Federal, o enfrentamento da violência contra a mulher, o jogo da vida do estudante de direito, pesquisa em qual direito e práticas de interculturalização do direito. Todas essas atividades vocês podem reparar em várias áreas do conhecimento, mostrando que é possível aplicar o ensino participativo em várias áreas do conhecimento. Vocês vão ter acesso aos resumos no encarte logo após a realização desse evento e também a versão integral da dinâmica submetida no nosso banco de materiais de ensino jurídico participativo. É isso. Estamos encerrando aqui a nossa terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito. Novamente, gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram do concurso, as pessoas responsáveis pela organização do concurso, as pareceristas, aos julgadores, a todo mundo que está nos assistindo, ao staff que está nos ajudando aqui com essa moderação e a todo mundo que está participando desse momento tão especial, a nossa terceira edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito, num momento tão atípico, um momento em que todo mundo está na sua casa participando dessa cerimônia. Fiquem atentas e atentos para a próxima edição do Prêmio Esdras do Ensino do Direito.
Aproveitem para engajar os seus estudantes com o ensino inovador, participativo e de qualidade. Muito obrigado e até a próxima.